Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado pelo ex-analista da CIA, analista geopolítico e comentarista Larry Johnson. Larry, bom te ver novamente. Ei, tô de volta. Você está de volta. Melhor do que nunca. Bem, não sei quanto a isso, mas você sabe, ainda tô do lado certo da grama. Ei, é isso que importa. Bem, vamos lá, Larry. Primeiro eu queria abordar o que aconteceu durante a noite na Operação Verdadeira Promessa 4. O Irã tem bombardeado Israel intensamente, em conjunto com o Hezbollah e agora também com o Iêmen, enquanto os interceptores israelenses estão ineficazes ou simplesmente não estão disparando. Quero mostrar isso porque houve ataques muito significativos, especialmente no complexo químico de Ramat Hovav, perto de Dimona. Um jornalista turco estava lá e fez um relato. Não vou reproduzir porque está totalmente naquele idioma, mas aqui vai um resumo do DD Geopolitics. Houve um incêndio enorme nesse complexo químico, e alguns estão especulando que uma empresa farmacêutica também foi atingida, junto com vários locais na região do Negev, onde esse complexo está localizado. E então, a grande notícia, Larry, é que Haifa acabou de ser atingida por um míssil iraniano, ou vários mísseis, e isso fez com que as ações dessa refinaria de petróleo em particular caíssem cerca de 4% em apenas alguns minutos. Larry, eu queria te perguntar como você enxerga o rumo dessa guerra agora. Sabe, o ataque do Irã à área de Dimona parece uma mensagem muito forte, a região do Negev, aquele complexo. Mas não é só isso. A cada dia, estamos recebendo relatos de que os interceptores de todos os países do Golfo podem ter sido reduzidos a apenas algumas centenas em todo o estoque dos Estados Unidos. Em que ponto estamos nessa guerra? Enquanto as ameaças continuam vindo dos Estados Unidos e os combates prosseguem, mas esses ataques parecem indicar que as coisas não estão indo muito bem. O que você acha? Certo. Então digamos que você tem um território de 10 milhas quadradas. Ou tudo bem, vamos dizer 100 milhas quadradas. Eu tenho um território de 10.000 milhas quadradas. Você vai lançar 20 mísseis por dia contra mim. E eu vou lançar 20 mísseis por dia contra você. Quem fica saturado primeiro? Who gets saturated first? Sabemos que é o menor. Yeah, okay, good. Yeah. So we're all agreed. Certo, tudo bem, ótimo. Então estamos todos de acordo, é isso que está acontecendo aqui. Sabe, não tenho certeza se o Irã é 20 vezes maior que Israel ou 30 vezes maior, mas é muito, muito maior que Israel. Israel realmente só tem duas grandes cidades, três, se você contar Jerusalém, Haifa e Tel Aviv. Eles têm outros lugares menores, mas cerca de 55% da população está em duas dessas cidades. Não é como se eles tivessem uma dúzia de usinas espalhadas pelo país ou uma dúzia de refinarias de petróleo. Então, apenas do ponto de vista de que, se cada lado continuar lançando aproximadamente a mesma quantidade de poder de fogo sobre o outro, o menor vai se esgotar muito antes e não conseguirá continuar a luta. É isso que está acontecendo. É o mais simples que posso explicar. That's about as simple as I can put it. It hurts Israel more. Israel. Dói mais para Israel perder sua única fábrica química do que dói para o Irã perder uma de suas 10 fábricas químicas. O Irã tem mais, digamos, profundidade estratégica. Agora, não estou dizendo que o Irã não esteja sofrendo danos terríveis e que isso não seja horrível. Mas sejamos claros, a capacidade de Israel de suportar dor é muito menor do que a do Irã. E então, quando você acrescenta a surra literal que Israel está levando do Hezbollah no sul do Líbano, e você já teve um ex-chefe do Estado-Maior israelense e um atual dizendo: "Ei, sinal de alarme, temos um incêndio de 3 alarmes aqui. Não podemos continuar assim, estamos ficando sem recursos, não conseguimos sustentar isso." Bem, quando os próprios militares estão soando o alarme e levantando a bandeira vermelha, isso mostra que há um problema. Sim, o chefe do Estado-Maior das FDI
recentemente soou o alarme de que a força está à beira do colapso nas próximas semanas, se tudo isso continuar. Quero dizer, nesse mesmo ataque, na mesma onda de investidas do Irã, também houve relatos de que tanto o Hezbollah quanto o Ansar Allah estavam coordenando ações em várias áreas, a região de Tel Aviv e o norte de Israel com o Hezbollah, e depois em torno de Dimona e mais ao sul com o Iêmen. Houve até relatos de que o Iêmen usou o míssil hipersônico Palestine 2, que é uma arma incrivelmente impressionante, capaz de percorrer uma distância extremamente longa, em cerca de 15 minutos, para atingir Israel. O que você acha disso? Sim, o ponto é que sabe, muita coisa é rotulada como hipersônica, mas não é. Um míssil verdadeiramente hipersônico é aquele que viaja a mais de Mach 6, e essa é a parte essencial, pode ser manobrado durante o voo. Em outras palavras, ele pode acionar motores adicionais e coisas do tipo para mudar de direção. Deixe-me apenas, fazer uma menção a Alastair Crook e sua esposa, Aisling. A Aisling é uma grande linguista e ela lê a imprensa em hebraico em Israel, porque eles dizem muitas coisas diferentes em hebraico, como se estivessem conversando entre si, em contraste com o que publicam em inglês. E em seu último artigo, ela escreveu, citando um dos textos, o ex-ombudsman das Forças de Defesa de Israel, General Yitzhak Brick, disse: "O que espera Israel na próxima rodada da guerra é assustador." Então, o atual chefe do Estado-Maior do Exército Israelense se levantou e disse: "As forças de defesa de Israel estão entrando em colapso." Agora, esses não são críticos externos. São homens que ou comandaram o exército, ou desempenharam um papel muito importante, ou no caso do atual disseram: "Olha, isso é perigoso. Não podemos continuar assim." E veja, o sinal disso está vindo do Líbano. Na verdade, aqui está o que o chefe do Estado-Maior disse ao Gabinete de Segurança. Ele afirmou: "As forças de defesa de Israel vão implodir. Estou levantando 10 bandeiras vermelhas para vocês." As FDI agora precisam de uma lei de recrutamento, uma lei de reserva, uma lei de extensão do serviço obrigatório. Em pouco tempo, as FDI não estarão prontas para suas missões de rotina e o sistema de reservas não vai resistir. Agora, apenas na semana passada, não me lembro exatamente o dia, talvez na sexta ou no sábado, o Hezbollah atingiu uma coluna de tanques Merkava. Esses são os grandalhões do exército israelense, e eles destruíram 21 deles em um único dia. Antes disso, já tinham destruído 8 em outro dia. Ouvi de várias fontes que desde que Israel iniciou essa ofensiva no sul do Líbano, mais de 100 tanques foram destruídos ou inutilizados pelo Hezbollah. E, se você está explodindo um tanque, há uma tripulação dentro dele, e essa tripulação sofre ferimentos ou até morre. Então, Israel se colocou em uma situação em que não conseguiu derrotar o Hamas. O Hamas continua intacto. E Israel, apesar de ter todas as vantagens militares imagináveis em termos de números, qualidade das armas e tipos de sistemas de armamento, não conseguiu derrotar o Hamas. Agora estão presos em outra batalha, pior do que a de 2006. Em 2006, eles perderam, foram forçados a recuar. Agora estão sofrendo perdas ainda maiores contra o Hezbollah. E então começaram esta guerra com o Irã. Como vimos em relatórios recentes, acho que foi do Financial Times, cerca de 80% dos mísseis iranianos estão passando. O tão alardeado sistema de defesa aérea israelense é uma porcaria. A cúpula de ferro está rachada, assim como a funda de Davi. Eles estão sendo derrotados. Sim. E Larry, que efeito isso está tendo na guerra, especialmente do lado israelense, mas talvez também em todo o esforço de guerra? Porque veja, é difícil conseguir boas imagens. Tem havido muita vigilância e repressão, censura dessas imagens. Mas isso está acontecendo todos os dias. Como você disse, agora são, 8 ou 10 desses ataques chegando. O Irã sempre relata que há milhões de israelenses indo para abrigos todos os dias. Que impacto isso está realmente tendo?
especialmente considerando que o Irã está sendo mais preciso e intensificando o que está atacando. Sinceramente, eu não sei. Ninguém sabe exatamente onde estão as armas nucleares de Israel, mas eles estão atingindo a área onde muitos acreditam que elas estão. E isso é algo sério. Karma is a terrible thing. O karma é uma coisa terrível. E Israel atraiu um karma ruim para si ao matar todas as crianças que matou em Gaza e depois ao iniciar essa guerra de agressão, o mesmo tipo de coisa que Adolf Hitler fez com a Polônia, mas desta vez contra o povo do Irã. E agora o Irã basicamente consegue atingir qualquer alvo que quiser em Israel, com pouca chance de ser impedido. Então, sabe, talvez não devêssemos subestimar a capacidade das pessoas de suportar o sofrimento. Basta traçar um paralelo com o cerco de Vicksburg durante a Guerra Civil Americana. Lá havia muitas dessas senhoras sulistas, refinadas e de alta classe, vivendo em cavernas escavadas na margem do rio Mississippi durante meses de bombardeios e ataques. E sabe, elas aguentaram firme. Então não dá para ignorar o fato de que os israelenses vão tentar resistir. Mas a economia de Israel está desmoronando nesse processo, e eles não vão atrair mais imigrantes para o país por causa da natureza da guerra. E além disso, o governo Netanyahu é tão desajeitado, tão estúpido. Quando eles fecharam, bem, irritar os muçulmanos é uma coisa. Já sabemos que eles os odeiam. Mas fizeram o mesmo com os cristãos, bloqueando o acesso à Igreja do Santo Sepulcro durante a Semana Santa, que vai do Domingo de Ramos, que foi ontem, até o Domingo de Páscoa, que vem aí. E agora deixaram o Vaticano irritado, a Itália irritada, os católicos irritados. Então Israel está escrevendo o livro oposto, aquele que Dale Carnegie escreveu, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Israel está fazendo como perder amigos e não ter influência com ninguém. How to lose friends and have no influence with anybody. Sim, e Larry, eu queria te perguntar agora sobre o outro lado dos ataques que o Irã está realizando em retaliação à guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel. Isso está acontecendo no lado do Golfo. Donald Trump disse que quer que os países do Golfo paguem pelo esforço de guerra dos Estados. Ele acabou de dizer isso, mas parece que, na verdade, será o Golfo que vai precisar de ajuda para arcar com as consequências do que vem acontecendo. De acordo com fontes iranianas, mísseis de precisão acabaram de atingir, neste momento, um centro de comando e controle dos Azumais e dos Emirados Árabes Unidos. A quinta frota dos Azumem foi atingida por drones. E claro, Israel continua sendo atacado em várias áreas. Um navio de carga de propriedade israelense também foi atingido. Mas veja, o Golfo vem sofrendo bastante. E eu posso mostrar agora os números dos interceptores enquanto você comenta. Mas a situação é ruim. Supostamente, 2.400 interceptores foram disparados em apenas um mês em todos os países do Golfo. Sim, e pare e faça a pergunta. O que eles estão disparando? Porque havia no final de 2025 um total de 4.620 mísseis PAC-3 produzidos para o sistema Patriot, no máximo. Bem, eles usaram uma boa parte desses, pelo menos 1.000 na Ucrânia, e depois mais 1.000, talvez 1.500, em junho passado durante a guerra de 12 dias. Então, logo de cara, os Estados Unidos entraram nessa guerra com apenas, digamos, 2.400 mísseis PAC-3. E esses são capazes de derrubar cerca de 1.200 mísseis inimigos. Então, o que eles estão lançando? O que estou sugerindo é que há alguma mentira acontecendo aqui. Estão tentando enganar. Sim, e isso é manipulação psicológica. Isso vem da Bloomberg, compartilhado novamente pela DD Geopolitics, falando sobre esses números que estão sendo oficialmente divulgados. 2.400 usados, 2.800 no total no estoque. Quero dizer, isso já é ruim por si só, Larry. Isso já é ruim por si só. E eu fico curioso, mesmo com apenas esses números, por quanto tempo isso pode continuar? Porque Israel e os Emirados Árabes Unidos, os países do Golfo, parecem estar... Eu vejo os vídeos, Larry, parecem estar usando isso em grandes quantidades todos os dias. Quero dizer, uma dúzia aqui, 20 ali.
Você vê em um vídeo, tem 6, 10, 11. Então, por quanto tempo isso realmente pode continuar? O que acontece depois? Parece que o governo Trump e Israel não estão muito preocupados com isso. Pelo menos na imagem pública de relações públicas. Bem, eles não têm mais. Eu diria que neste momento já esgotaram tudo. Acabou. Não há mais mísseis Patriot PAC-3 para disparar. Então provavelmente estão recorrendo a estoques antigos, os PAC-2. Acho que talvez até tenham usado um PAC-1. Mas tudo o que esses fazem é criar um belo espetáculo no céu enquanto são lançados, iluminando tudo. Eles não necessariamente serão eficazes em interceptar. E sabe, Ted Post sempre sustentou que o número de interceptações reivindicadas em guerras ou ataques anteriores como este foi enormemente exagerado. Então, na realidade, nenhum dos países do Golfo tem mais uma defesa aérea eficaz. E o Irã pode atingi-los à vontade com o que quiser, e está fazendo isso. Um dos porta-vozes iranianos disse outro dia, em resposta à alegação de Trump de que se o Irã não abrir o Estreito de Hormuz, as forças dos Estados Unidos atacarão as usinas de energia iranianas. Bem, ele disse que o estreito está restrito apenas ao tráfego hostil e permanece sob controle do Irã. A passagem segura continua sob regras rigorosas. Mas ele afirmou que se os Estados Unidos atacarem as usinas iranianas, o Irã fechará completamente o Estreito de Hormuz até que as instalações danificadas sejam reconstruídas. Ele mirará em todos os ativos israelenses de energia, TIC e infraestrutura. Destruirá empresas regionais com acionistas norte-americanos e atacará usinas de energia em países que abrigam bases dos Estados Unidos. E é exatamente isso que está fazendo, depois que as usinas de energia foram atingidas no Irã. Então veja, o Irã não sabe, eles não estão brincando. E eles não fazem como Trump, ameaças vazias. Eles cumprem o que dizem. Se você vai bombardear a nossa usina de dessalinização, nós vamos destruir a sua. Eles destruíram uma no Kuwait ontem. 35% da água potável do país vinha daquela usina. Não mais. Então eu acho que primeiro é uma corrida para ver qual país do Golfo vai colapsar primeiro, desaparecer na história. Será os Emirados Árabes Unidos ou o Bahrein. Agora, minha aposta seria no Bahrein, simplesmente porque é menor. Seu governante abandonou o país, e lá está o maior contingente de muçulmanos xiitas. Mas Dubai não está muito atrás. Os Emirados Árabes Unidos realmente não têm um caminho viável para continuar existindo como país. Sim, e ainda assim, Larry, de novo, há todo Bem, acho que podemos dividir entre Israel e os países do Golfo. Eles continuam avançando. Quero dizer, apesar dos alertas soarem vindos do próprio chefe do Estado-Maior em Israel, apesar dos enormes prejuízos, ouvi falar em dezenas de bilhões de dólares já em danos à infraestrutura e ao setor de gás em todo o Golfo. Ainda assim, países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita continuam dizendo: avancem e garantam que o Irã nunca mais possa fazer isso. E é isso que supostamente estão dizendo aos Estados Unidos. Eu vejo mais como se estivessem sendo instruídos a dizer isso pelos Estados Unidos. Mas estou curioso para saber o que você pensa sobre isso. Porque, diferente da guerra de 12 dias, parece que eles continuam subindo cada vez mais na escada da escalada, independentemente da dor que estão enfrentando. Então vamos deixar claro de que tipo de sociedades estamos falando. Vamos começar pelos Emirados Árabes Unidos. Eles têm esses arranha-céus enormes, alguns dos mais altos do mundo, muito elaboradamente projetados, aparentemente modernos. No entanto, todas as manhãs, caminhões precisam entrar nos subsolos desses prédios e se encher de dejetos humanos, porque eles não têm um sistema de esgoto. Certo? Pense nisso. Esse país, supostamente muito moderno, muito avançado, tem um sistema de esgoto que rivaliza com o da Índia, onde uma carroça passa pela rua todos os dias e as pessoas empilham suas fezes na parte de trás. Isso não é um país sério.
E os Emirados Árabes Unidos, neste momento, estão sem 83% de sua renda, renda que vinha da exportação de petróleo, do comércio pelo Porto Livre de Jebel Ali, do turismo, do mercado imobiliário, da construção civil e do setor financeiro. Construction industry, financial industry, it's all basically shut down. So, Está tudo basicamente paralisado. Então, sabe, como consequência, o Irã tem feito piadas sobre isso, dizendo que, pelo menos, eliminaram a prostituição de um dos principais países árabes do Golfo, porque assim que o bloqueio começou e os muito ricos começaram a cair fora de lá, todas as prostitutas disseram, bem, não há mais dinheiro a ganhar aqui, e voltaram para o norte, para a Ucrânia, de onde muitas delas são. Então, os Emirados Árabes Unidos agora são como um chihuahua zangado, sem dentes, barulhento, agressivo, mas sem muita mordida. E há 6 semanas estavam prontos para ir à guerra com a Arábia Saudita. Agora os sauditas estão chorando nos ombros uns dos outros por causa do grande e mau Irã. E sabe, eles não deveriam ter começado a briga. Na verdade, a Arábia Saudita havia prometido que não permitiria que os Estados Unidos usassem seu território, e foi exatamente isso que fizeram. Nenhum desses países tem uma base política orgânica. Todos eles são, sabe, de uma tribo que acabou dominando as outras. E então se estabeleceram, como os sauditas fizeram, dizendo, nós somos a Casa Real de Saud, somos a monarquia. Me poupe. Vocês estavam acampados no deserto por anos até encontrarem petróleo, e de repente o petróleo os tornou inteligentes, sábios? Acho que não. Então o poder do dólar está se enfraquecendo para eles. E é aí que sabe, pense bem, há apenas 2 países em toda aquela região do Golfo que elegem seus líderes políticos. Um é o Iraque, o outro é o Irã. Sim, ótimos pontos, Larry. E veja, agora isso entra no que estamos vendo do governo Trump, que é uma espécie de pânico disfarçado de agressividade. Uma agressividade crescente, especialmente em torno da possibilidade de uma crise, uma operação terrestre, ou até múltiplas operações. Claro, há o Canal 13 de Israel. Eles frequentemente parecem ser o megafone do que está por vir no fronte militar dos Estados Unidos. Eles estão dizendo que os Estados Unidos estão se preparando para invasões terrestres, ou, entre aspas, para abrir o Estreito de Hormuz com apoio da inteligência israelense. E o Wall Street Journal, Larry, está noticiando que Trump está considerando uma operação militar terrestre no Irã para extrair 450 quilos de urânio. Isso acontece, como você provavelmente viu, depois daqueles comentários de Trump, antes de entrarmos no ar, Larry, em que ele agora faz afirmações muito contraditórias, como costuma fazer. Ele está falando sobre um novo e melhor regime neste momento. Segundo ele, a mudança de regime já aconteceu. E está dizendo que, se um acordo não for feito em breve, entre o Irã e os Estados Unidos, ele vai encerrar a estadia encantadora no Irã, obliterando todas as usinas elétricas, poços de petróleo, a ilha de Karg e assim por diante. Então, Larry, o que você acha dessa enxurrada de acontecimentos no lado das operações terrestres? Porque houve muita preparação para isso. Muitos dias de relatos sobre a chegada de forças, fuzileiros navais, paraquedistas agora. Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, qual é o objetivo? Quero dizer, vamos com o cenário da ilha de Karg. Agora, lembre-se do que Donald Trump e seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, fizeram há 3 semanas. Eles suspenderam todas as sanções ao petróleo do Irã. Certo, Dani, aqui está a sua chance. Por que eles fizeram isso? Me diga você, Larry. Bem, eles queriam reduzir a oferta de petróleo ou aumentar a oferta de petróleo? Você quer dizer que eles fecharam o Estreito de Hormuz? Não. Então, quando eles suspenderam as sanções, sim, eles queriam aumentar a oferta de petróleo. Quero que você acompanhe a lógica aqui.
Eles queriam aumentar a oferta de petróleo, porque estavam tentando manter o preço do petróleo baixo, reconhecendo que o aumento dos preços do petróleo faria todo mundo gastar mais dinheiro. Certo. Então agora o que ele está propondo fazer com a ilha de Karg? Ele vai explodir os poços de petróleo deles e basicamente reduzir a oferta de petróleo. Ah, ok, entendi, acho. Isso é completamente contraditório. It's completely contradictory. E Larry, antes de você continuar, eu só ia dizer que ele já disse que ia fazer isso, e isso já teve um efeito extremamente negativo nos preços do petróleo, no sentido de que eles subiram. Mas pode continuar. Yeah. So, Sim, esse é o objetivo, causar o máximo de dano possível à ilha de Karg, para que ela não consiga bombear mais petróleo. Ou então ele também disse, não, eu quero assumir o controle, quero controlar todo o petróleo iraniano, certo? Ótimo. Você tem todo esse controle lá em Karg. Como vai tirá-lo de lá, pelo Estreito de Hormuz? Como vai tirá-lo do Golfo Pérsico? Vai, sei lá, amarrar sacos de petróleo em golfinhos e fazê-los nadar para fora. Então isso não faz nada para abrir o Estreito de Hormuz, o que te leva de volta ao mesmo problema. Então, ok, você vai ter que contar com uma força terrestre para de alguma forma tomar o Estreito de Hormuz. Exceto que como uma força terrestre tomaria o Estreito de Hormuz? A resposta é, não toma. Para abrir o Estreito de Hormuz, basicamente é preciso garantir que não haja minas. you're going to have to ensure that there are no mines. So you're going to sweep up all the mines. Então você vai varrer todas as minas, garantir que não haja mini-submarinos subaquáticos com torpedos, nem drones marítimos subaquáticos que possam ser manobrados para colidir com seus navios e afundá-los, nem drones comuns no ar que possam ser lançados para alcançar o Estreito de Hormuz, nem peças de artilharia ou canhões costeiros que possam atingir navios naquela região, e nem mísseis que possam atacar. Então me explique como colocar 5.000, 10.000, 20.000 homens nessa ilha de Qashm. Como isso impede qualquer uma dessas coisas? Não impede. Esse é o ponto. É preciso dar um passo atrás e dizer, certo, qual é a missão? Você não precisa ser Clausewitz, Sun Tzu ou algum estrategista militar avançado para entender essas coisas. Basta se fazer uma pergunta simples. O que estamos tentando alcançar? Além de apenas parecer bem e dizer, ei, nós somos, sabe, como Douglas MacArthur em seus desembarques no Golfo de Leyte, onde filmaram aquilo, 17 tomadas. Eles queriam capturar o momento em que ele saía da praia, e ele fez questão de refazer a cena várias vezes até conseguirem a tomada certa. Bem, isto não é uma ação de relações públicas. Qual é a consequência militar real? Eu traço um paralelo com a Guerra dos Estados-Unidos no Pacífico, em que a primeira batalha que travamos em terra com forças terrestres foi Guadalcanal. A missão era tomar aquela ilha e impedir que os japoneses a usassem para lançar ataques aéreos contra quaisquer navios na região, porque ela ficava próxima à Nova Zelândia e à Austrália. E a ideia era obter controle, por assim dizer, do espaço aéreo usando aquela ilha como um porta-aviões. Esse era o objetivo militar, e nós o alcançamos. Isso estava claro, era isso que estávamos tentando fazer. Mas aí você dá um passo atrás e pergunta, ok, o que diabos estamos tentando fazer em terra? Qual é o objetivo militar? Irritar os iranianos? Porque é exatamente isso que vai acontecer. E colocar nossos soldados em perigo, tornando mais provável que sejam mortos ou feridos. Isso também vai acontecer. Então eu acho que Donald Trump vai fazer isso? Sim, acho que sim. Acho que ele tem gente suficientemente maluca ao redor dele, que não entende absolutamente nada de logística ou de capacidades militares, e eles vão incentivá-lo a seguir em frente. E aí serão alguns marinheiros, fuzileiros navais ou soldados do exército que vão pagar o preço. Sim, o Irã está dizendo, cheguem mais perto. Eles estão divulgando pequenos vídeos, fazendo declarações para a própria mídia. O exército iraniano tem vídeos de soldados nas margens do Golfo Pérsico dizendo,
Cheguem mais perto, estamos esperando por vocês. Quero dizer, não parece haver nenhum medo, pelo menos pelo que conseguimos perceber. E a ideia, Larry, de apreender 1.000 libras de urânio do Irã? Quero dizer, como isso sequer acontece? Quer me explicar? Eu não sei como. Well, okay, so I actually worked on an Bem, exercise ok, to do então eu realmente trabalhei num exercício para fazer exatamente isso, mas foi há cerca de 20 anos. Então, antes de tudo, é preciso ver como chegar lá. Os locais onde o urânio enriquecido é armazenado ficam no interior do Irã. Então, o primeiro desafio é como alcançá-los. Esses helicópteros, como o Chinook 47 ou Black Hawk, seriam os dois mais prováveis de serem usados. Ou você poderia usar uma aeronave C-130. Mas, novamente, isso parte do pressuposto de que é possível sobrevoar o Irã sem ser abatido. E já vimos que isso não é possível. Portanto, especialmente se for preciso avançar cerca de 800 milhas dentro do Irã para chegar a um desses locais, certo? To get to one of these sites, well, a plane has to go in advance to drop off fuel bladders. Bem, um avião precisa ir antes para deixar bolsas de combustível. Elas são como grandes sacos de lixo, enormes bolsas cheias de combustível de aviação, para que os helicópteros possam pousar, reabastecer e depois decolar rumo ao local. Quando você chega lá, como vimos na operação para capturar Bin Laden no Paquistão, aquilo já estava totalmente preparado por dentro. Nós tínhamos coordenado previamente com os paquistaneses o que iríamos fazer. Eles apagaram as luzes no vale e basicamente garantiram que não haveria chance de os Estados Unidos enfrentarem oposição. E mesmo assim, houve problemas. Um dos helicópteros sofreu um acidente catastrófico e colidiu com um muro. Mas digamos que você chegue lá e os locais estejam fortemente defendidos, e você tente abrir caminho lutando. Digamos que você consiga avançar, mas vai sofrer perdas enormes. Os Estados Unidos teriam baixas significativas. Essa foi a lição. Esse foi o resultado do exercício em que trabalhei. Eram perdas inaceitáveis. Mas então, uma vez que você chegue lá, é preciso embalar aquelas 1.000 libras de urânio em algo protegido, o que pode acrescentar outras 500 a 1.000 libras. De repente, estamos falando de um peso considerável, e então é preciso garantir que haja um helicóptero capaz de suportar isso. Então você vai precisar de um helicóptero adicional só para transportar algo assim. Quer dizer, é só. Sabe, a operação para recuperar material nuclear é um ótimo roteiro de Hollywood, desde que você suspenda toda a noção de realidade sobre o que é necessário para uma aeronave ir do ponto A ao ponto B, e suponha que não haja nenhum acidente. Mas já tivemos muitas dessas experiências ao longo dos anos. A tentativa de resgate de reféns em 1980 para tirar os reféns americanos do Irã, chamada Garra de Águia, um dos aviões colidiu com um dos helicópteros no deserto. Pegou fogo e matou, acho que 6 pessoas. Um bom amigo meu era um dos jovens Rangers do exército nessa missão. Ele estava fazendo a segurança do perímetro quando isso aconteceu. Depois avançamos para o caso do Bin Laden. Um dos helicópteros caiu. Então, as chances de você ter equipamentos funcionando perfeitamente, um clima ótimo e ninguém fazendo nada estúpido são bem baixas. Você sempre planeja levando em conta que, sabe, vai haver algum erro em algum lugar. E aí, no fim, você pega 450 quilos de urânio enriquecido. E depois, porque você precisa blindar isso de um jeito que não irradie toda a sua equipe. Eles vão entrar com trajes de proteção? Bem, teriam que entrar. Um traje de proteção não vai te proteger contra a radiação. Você precisa de uma blindagem que impeça essa radiação de penetrar, e é por isso que precisa colocar o material em contêineres protegidos. Mas aí não dá para mover isso com 3 ou 4 caras. Sabe, 680 quilos, 4 caras não vão mover isso. Dá mais de o quê? 135 quilos para cada um? Ou 180? Então simplesmente não faz sentido.
E então, sabe, Larry, o Irã está esperando por isso? Presumo que tenham ocorrido grandes preparativos, dado o modo como o Irã vem se manifestando, considerando quanto tempo leva para todas essas forças chegarem ao Oriente Médio. E agora eles precisam se preparar para uma operação. Então, isso vem sendo planejado há muitas e muitas semanas. Sem falar que tenho certeza, o Irã vem dizendo em seus vídeos e declarações que está se preparando para isso há anos, para um ataque terrestre dos Estados Unidos. Então, o que acontece quando o Irã responde? Porque presumo que eles estarão muito atentos quando paraquedistas ou fuzileiros navais dos Estados Unidos, ou quem quer que seja, pousarem em seu território. Making landing on their soil. Well, it depends on who's telling the story. Bem, depende de quem está contando a história. Se for um informante americano dizendo, você sabe, os iranianos são fracos, um bando de covardes, são péssimos em combate, vão fugir, então não esperamos nenhuma oposição. Ou os iranianos dizendo, sim, estamos esperando por eles, vamos preparar uma emboscada. Então veja, esse é o perigo aqui. Falamos tanto sobre isso e tudo ficou tão exposto que eliminamos completamente o elemento surpresa. Agora, é sempre bom ter em mente que talvez as discussões sobre a ilha de Karg e a ilha de Qashm e sobre atacar um local nuclear talvez estejam sendo divulgadas de propósito para disfarçar alguma outra operação. Mas, sinceramente, não consigo imaginar que outra operação seria essa, em termos do que realmente estamos tentando alcançar. If you come back to say, what is it we're trying to accomplish? If we're trying to accomplish the decapitation. Se estamos tentando realizar a decapitação do regime iraniano, isso ainda não garante que haverá uma substituição de regime. A profundidade do apoio à República Islâmica do Irã parece ser bastante ampla e profunda. O que eles vão fazer? Tomar uma ilha, Bandar Abbas, ou um porto, Bandar Abbas? Esses caras estão tão preocupados com o aspecto de propaganda disso para o controle político interno que jogam a segurança operacional das pessoas envolvidas em tais missões pela janela. Sim, e eu imagino que boa parte da pressão para acelerar um ataque terrestre, uma ofensiva terrestre contra o Irã, tem muito a ver, como temos ouvido dia após dia, Larry, com os mercados de energia e o que vem acontecendo por lá. Pois é. Bem, a Bloomberg acabou de divulgar e concluir que não apenas o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz está mais firme mesmo após um mês de guerra, mas que isso representa a maior vitória estratégica do conflito até agora. E eu queria mostrar um gráfico que ilustra uma realidade importante, que não está sendo reconhecida pela mídia tradicional, pelo Ocidente e, claro, pelo governo Trump, de que as vendas de petróleo iraniano não apenas aumentaram, mas estão, se olharmos aqui, este é o caso da China, e é para lá que o petróleo está indo, para a China. É tanto o petróleo iraniano, quanto o russo e o venezuelano, que estão sendo armazenados no Mar do Sul da China e no Mar do Leste da China, indo para a China. Quero dizer, na prática, o Irã tem ganhado mais dinheiro e forçou os Estados Unidos a aliviar as sanções. Qual tem sido o verdadeiro impacto do fechamento do Estreito de Hormuz? Porque toda vez que Donald Trump fala sobre isso, ele diz que não temos nada a ver com isso, que não há nada. Não comercializamos tanto através do Estreito de Hormuz, então isso não nos afeta realmente. Mas parece que está tendo um grande impacto nos mercados. E ainda nem chegamos ao Iêmen, que tem a capacidade a qualquer momento de fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, o que imagino que tornaria as coisas ainda piores para os mercados de petróleo. Mas qual é a sua avaliação, Larry, sobre isso? Então você é um garoto da cidade, certo? Você não tem carro, ou tem? Não. Bem, minha esposa tem um carro. Eu não tenho. Nós dois somos pessoas da cidade, mas ela tem um carro, certo? Mas ela tem tido que pagar mais caro pela gasolina para encher aquilo. É bem, a gente estava na Califórnia e a gasolina estava $6 o galão. Não precisou abastecer porque estávamos com a família e andamos um pouco com eles. Mas não, muito ruim.
Muito ruim mesmo. Really bad. Really bad. Então você atravessou o Paco até a Califórnia? Sim. Não, não, nós voamos. E as passagens estavam realmente caras. Mas quando estávamos na Califórnia, dirigimos por lá. We rented a car. Okay. Nós alugamos um carro. Certo. Então essa é a principal coisa afetando os americanos agora. O preço do petróleo subiu e o preço da gasolina também, assim como o do diesel. O diesel subiu, tipo, se a gasolina aumentou $1, o diesel subiu o dobro disso, $2, certo? Bem, aí você olha em volta e vê tudo que transporta comida, tudo que leva os itens essenciais da vida. Esses são caminhões que funcionam com diesel hoje em dia. Ainda não chegamos à era em que os caminhões elétricos do Elon Musk dominam as estradas. Mas com esse tipo de impacto na economia, as coisas só vão piorar. A inflação vai subir, não cair. E então ficamos presos em uma situação em que a economia está desacelerando, as pessoas estão perdendo empregos, mas os preços continuam subindo. Isso se chama estagflação. A última vez que tivemos uma grande luta contra isso foi nos anos 1970. Você está na faculdade e começando a vida. Back when I was in college and just starting out in life. It's something that we haven't seen for well over 50 years. Então é algo que não vemos há mais de 50 anos, e isso vai nos atingir. E também está atingindo globalmente. Então veja, o preço do combustível está subindo, o preço do transporte está subindo de forma dramática, os preços dos fertilizantes estão subindo de forma dramática. E isso não é sem custo. Significa que o país vai ter que abrir mão de certas coisas. E além disso, há escassez na cadeia de suprimentos. O que o Irã conseguiu, ao apertar e impor controle sobre os produtos que saem do Golfo Pérsico, foi essencialmente detonar uma bomba. É como explodir uma bomba dentro de um avião. Ela explodiu e o avião vai cair. Porque não está afetando apenas o setor de petróleo, está afetando o setor de gás natural liquefeito, o que tem efeitos secundários e terciários sobre outras atividades, certo? E então, sabe, isso afetou o mercado de fertilizantes ao aumentar os custos de forma dramática, porque a ureia é processada em algumas das plantas petroquímicas. O hélio é aparentemente essencial para a produção de chips de computador. Eu não sabia disso, mas agora sei. E o ácido sulfúrico, que é, sabe, um importante, digamos, produto químico precursor envolvido na geração de combustível nuclear a partir do urânio. Então, há muitas consequências secundárias e terciárias dessa decisão de fechar o Golfo que ninguém realmente considerou. Tenho certeza de que você nunca leu um artigo sobre isso. Mas agora que está acontecendo, de repente as pessoas estão percebendo o quanto dependem daquele Golfo Pérsico para lidar com o fluxo de petróleo e de todo o resto. Sim. E Larry, o que significa a entrada do Iêmen na guerra? Não há muito pânico em relação às capacidades do Iêmen, se somando às do Irã na área de mísseis, ataques a Israel e talvez até ao Golfo, se chegar a esse ponto. Mas de modo geral, o foco está todo no Irã. Em toda parte, Axios, Bloomberg, todos estão falando sobre o Irã, com os Houthis fazendo demonstrações. Então, o que a entrada do Iêmen na guerra significa para os próximos dias e semanas? O que você espera? Well, actually not a lot from the standpoint of number one. Bem, na verdade, não muito. Do ponto de vista de que, em primeiro lugar, a liberdade de navegação no Mar Vermelho não foi restabelecida desde dezembro de 2023, então ela tem sido limitada. Nenhum navio está indo para Israel, e nenhum navio israelense tem permissão para passar. Os Houthis têm permitido que outros navios entrem e saiam, mas muitos desses navios recusam e contornam o chifre da África simplesmente porque suas seguradoras dizem: se você passar pelo Mar Vermelho, não vamos cobrir você. Muito perigoso. Então acho que o que estamos vendo agora é mais um gesto simbólico dos Houthis. Ei, estamos em solidariedade com nossos irmãos e irmãs no Irã e em outros lugares. Agora, se eles encontrarem um alvo grande, gordo e suculento, vão atacar. E já lançaram alguns mísseis. Mas isso não vai mudar dramaticamente o rumo da guerra, porque o setor-chave, o setor vital, o Mar Vermelho, já está basicamente fechado.
O que está deixando todo mundo louco é o Estreito de Hormuz. Got everybody going crazy is the Strait of Hormuz. Yeah. Yeah, and I've been asking everyone this. Sim, e tenho perguntado isso a todos, Larry. O que você acha do panorama regional geral, do lado do eixo da resistência, agora que já passamos de um mês de guerra? Porque mencionamos brevemente o Hezbollah, acredito que o número agora esteja entre 80 e 100 tanques Merkava israelenses destruídos. Mas há combates intensos em toda a região. Eles estão disparando mísseis avançados, enfrentando diretamente o exército de ocupação israelense também. E então, a resistência iraquiana tem sido uma força importante no Iraque durante esse período. E claro, temos o Ansar Allah e o grande, o Irã, que foi forçado a se defender de uma agressão de forma imediata e inicial. Então, qual é a sua opinião sobre este momento, agora que vimos como tudo se desenrolou, especialmente em nível regional, do lado do eixo da resistência? Well, number one, the Gulf Arabs are dying. Bem, em primeiro lugar, os árabes do Golfo estão morrendo. Acho que há uma dúvida real se os Emirados Árabes Unidos e o governo do Bahrein sequer existirão daqui a um ano. Eles podem desaparecer em 6 meses, porque não há substância ali. Populações como as do Catar e do Kuwait, prevejo que o Iraque assumirá o controle do Kuwait dentro de um ano, à medida que essa guerra avança, porque não vejo esse conflito diminuindo. E acredito que a aliança entre o Irã e o Iraque continuará a se fortalecer, não a enfraquecer. Então, quando você olha para a Arábia Saudita, o reino dos Sauds, cerca de 45% das pessoas que vivem lá são servos contratados. 45% of the people that quote live there, they're indentured servants. They're not living there because they're going. Eles não estão morando lá porque pensam, poxa, será que a Arábia Saudita é um lugar legal para viver? Ou o quê? Sabe, com as restrições que eles têm em relação ao álcool, as restrições que impõem às mulheres, o que as mulheres podem ou não podem fazer. O Irã, em contraste, é muito mais aberto e flexível nessas questões, em comparação com os sauditas. Os sauditas, como todos esses países, carecem de uma base política. Falta-lhes o conceito de identidade nacional. Certo, porque seja contratando um time de futebol ou qualquer outra coisa, eles estão sempre trazendo estrangeiros para fazer as coisas por eles, já que não conseguem fazer nada sozinhos. Então o que o Irã está fazendo é basicamente reestruturar o arranjo de poder político no Golfo Pérsico. E não me surpreenderia ver Erdogan, da Turquia, querer trabalhar de perto com os iranianos nisso. Turkey's Erdogan want to work closely with the Iranians in doing that. Yeah. Yeah, I mean, and then Sim, finally, sim. Larry, Quero dizer. E então, finalmente, Larry, chegamos à questão mais ampla aqui. O que você acha disso? Sabe, não apenas a China se saiu muito bem em relação ao Irã. Fontes estão mostrando que eles estão dizendo que estão permitindo a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. É só que são petroleiros chineses, petroleiros afiliados. tankers, affiliated tankers. Well, that Russia and they're really- Deng Vostangs. O pedágio, sim, é. yeah. Which O que Marco Rubio disse que nunca vai acontecer. happen, but Larry, I think it's already happening. From what Mas, we've Larry, seen, acho que isso já está acontecendo pelo que tenho visto. Então, como isso afeta o movimento geral em direção a um mundo multipolar e o dólar? I saw that showed that Vi um gráfico que mostrava que a porcentagem de reservas mantidas em dólar em 2025 já vinha despencando e está piorando. Isso piora as coisas. A crise de energia que estamos vendo. E o que isso significa para a mudança na ordem mundial? what does it mean for the changing world order? Well, let's say worse for who, okay? Bem, digamos, pior para quem, certo? Isso vai criar um pico inflacionário generalizado. O preço do petróleo ficará tão alto que vai aumentar e incentivar as pessoas a comprarem veículos elétricos. E o principal país nesse setor, na fabricação de veículos elétricos, é a China. Então haverá uma mudança para os veículos elétricos, pelo menos em muitas áreas urbanas. Não tenho certeza se isso faz sentido para algumas áreas rurais ou remotas. Isso vai enriquecer, como você disse, tanto o Irã quanto a Rússia. E eu esperaria o mesmo de outros países da OPEP que também produzem petróleo, como a Nigéria. Pode ser, sabe, um benefício para a Venezuela, mas novamente eles são limitados porque sua infraestrutura é tal que só conseguem extrair, digamos, 1 milhão de barris por dia.
infrastructure is such they can only get out, let's say, 1 million barrels a day. So they're not drawing out huge quantities. Então, eles não estão extraindo grandes quantidades. É isso que eu defendo que estamos testemunhando. O surgimento de uma nova ordem econômica e política, da mesma forma que seu pai, sua mãe ou seus avós testemunharam o surgimento das Nações Unidas e do sistema financeiro de Bretton Woods. Isso basicamente preparou os Estados Unidos para se tornarem a potência dominante no mundo, seguidos pela Rússia. Mas não foi até 1972, quando Nixon abriu a China com sua iniciativa, que o país saiu dos tempos da Revolução Cultural e iniciou a era das reformas capitalistas. E é simplesmente uma transformação incrível da sociedade em 50 anos. A China se tornou a sociedade mais moderna e mais industrializada do mundo e está deixando os Estados Unidos para trás no uso de robôs para produzir uma grande variedade de coisas. Portanto, essa guerra no Irã é, de certa forma, um desdobramento natural disso, porque o Irã vai desempenhar um papel fundamental nessa nova economia, especialmente na consolidação do corredor Norte-Sul, que vai da Rússia até o Mar Cáspio, passando por Teherã até Chabahar. Estamos, portanto, testemunhando algo de grande importância. We are witnessing something consequential. Remember, the League of Nations, which was Lembre-se, a Liga das Nações, que foi criada para tentar evitar que as nações entrassem em guerra. Acho que seu último dia de existência foi por volta de abril de 1946. Quero dizer, ela foi completamente irrelevante durante a guerra. E é isso que estamos vendo agora. As Nações Unidas são completamente irrelevantes. Sabe, o pessoal da ONU é morto. E quem se importa? O Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução. E se os países não gostam dela, simplesmente limpam o traseiro com ela e seguem em frente. Certo. Então temos esse colapso. E também temos o que eu chamaria de um abismo científico e cultural. Há tanto uma dimensão econômica quanto militar. Então a questão é a seguinte: o que os arranha-céus de escritórios têm em comum com os porta-aviões dos Estados Unidos? O que? Eles são ambos irrelevantes para o século XXI. Quero dizer, pense assim, você tem um prédio comercial de 100 andares, mas sua equipe pode trabalhar toda de casa. Eles não precisam ir ao escritório, então por que ter esse prédio? É por isso que tantos desses edifícios agora estão vazios. Eles foram construídos numa época em que o modelo era vá para o escritório e sabe, tenha suas festas de fim de ano e as pessoas consigam material de chantagem umas sobre as outras. É a mesma coisa com um porta-aviões. Parecia uma ótima ideia no século XX, quando não existiam mísseis hipersônicos. Então, você podia navegar relativamente perto da costa de um país, lançar suas missões aéreas e intimidá-los completamente bombardeando-os. Mas agora é preciso ficar talvez a 1000 milhas da costa para evitar ser atingido por um míssil hipersônico. O que meio que anula a ideia de carregar esses aviões, porque eles têm um alcance de apenas cerca de 500 milhas. Então, se você está a 1000 milhas de distância, eles nem conseguem chegar à metade do caminho até o continente onde você quer que eles vão, sem reabastecer. Estamos vivendo em um mundo em transformação. A tecnologia está mudando tudo. A IA está mudando tudo. Rússia e China, sua ascensão como potências militares de verdade, agora muda toda a equação. Sim, com certeza. E nem chegamos a mencionar o fato de que esses porta-aviões... Larry, temos um deles que foi completamente retirado de serviço nesta guerra, o Gerald Ford, o qual... Você esteve nesse programa, acredito, com nosso amigo Coronel Wilkerson, e estávamos falando sobre os problemas de encanamento que estavam acontecendo lá. E então, de repente, há um enorme chamado incêndio na lavanderia, que Donald Trump depois disse que não era um incêndio na lavanderia, coisa nenhuma. Ele disse, na verdade, fomos atacados várias vezes. Ele contou isso aos seus amigos financiadores. Então, de fato, esta é uma crise, Larry. Algo com queira encerrar agora, enquanto terminamos o programa?
algo que não tenhamos abordado? Deixo a palavra com você. Anything we didn't cover, I'll leave it to you. Well, we'll watch, watching Donald Trump is like Bem, assistir a Donald Trump é como assistir a uma partida de tênis de Wimbledon, em que o mesmo jogador joga contra si mesmo, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ele está dos dois lados da rede. Isso não vai melhorar. Estou preocupado. Recebi sinais vindos de Moscou. Eu deveria ir para lá em meados de abril, e junto com Pepe Escobar, fomos informados de que a reunião, a sessão que teríamos, havia sido cancelada, porque há uma expectativa, por parte do Kremlin, de que haverá uma escalada dramática dessa guerra com o Irã. Então veremos. So we'll see. Yeah, we will see. Well, we'll head out together. I wanna Vamos thank ver. everybody who gave Bem, vamos sair daqui juntos. Quero agradecer a todos que enviaram um super chat e se tornaram membros. Foram muitos de vocês. Agradeço de verdade. Apertem o botão de curtir antes de sair e não deixem de seguir o Larry em sonar21.com. Estarei de volta amanhã ao meio-dia, horário do leste, com nosso amigo Stas Kropivnik. Até lá, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau. Bye bye. See ya. Bye bye.